E então, você tem fé? Já viveu momentos em que a sua fé fez toda a diferença em situações de dificuldade em sua vida? Mas afinal, o que é fé? Fé não é algo que simplesmente descrevemos em uma sentença. Fé, ela é composta por diversos elementos e nesse momento vamos conversar sobre cada um deles. Remando contra a maré, mova montanhas. Esse é o título da mensagem de hoje. Agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá, é sempre muito bom estar mais uma vez com você. Obrigado por sua companhia e a sua confiança. Remando contra a maré. Esse é o título da atual série de mensagens em que nós estamos desenvolvendo com base em alguns dos mais extraordinários aspectos apresentados aqui na Bíblia, quando comparamos com aquilo que é aceito como norma na nossa sociedade. Nessa série nós temos aprendido que muitas vezes é exatamente o oposto que ocorre. Quando nós decidimos viver de acordo com o plano do Criador, em realidade, nós precisamos aprender a remar contra a maré cultural, em busca por chegar a um destino maior. E até aqui nós já vimos o que significa perdoar os nossos inimigos, aceitar o perdão divino na nossa vida, ser feliz através da humildade, não desanimar mesmo em meio às dificuldades e amar como Ele amou. Se você por alguma razão não pôde estar conosco nas semanas passadas, não deixe de acessar as mensagens anteriores dessa série através do nosso website, que está abaixo aqui em sua TV. Mas antes de irmos ao tema de hoje, nós precisamos entender o momento que nós vivemos em nosso planeta. Vivemos hoje em um mundo em que aparentemente está numa encruzilhada de mudanças. Quando a gente percebe os avanços em tecnologia, desde a inteligência artificial até a biotecnologia, parece que tem a força para reescrever a história da própria estrutura da vida humana. Embora essas inovações prometam aí um futuro melhor, também trazem dilemas na área ética e incertezas. Semana passada eu vi uma reportagem de um robô, chamado de P-Bot, que está sendo desenvolvido na Coreia do Sul para pilotar aviões, sem qualquer modificação na cabine. Em outras palavras, o robô age como se fosse um piloto humano. Na hora eu lembrei do filme Exterminador do Futuro. Será? Na área econômica, o abismo entre os ricos e os pobres é cada vez maior. Muitas nações enfrentam problemas sérios com desemprego, dívida, a instabilidade econômica. E socialmente as divisões parecem que são cada vez maiores do que eram anos atrás. Por exemplo, debates sobre questões como a imigração, a igualdade racial, assuntos de gênero ocupam o centro das atenções em todo o mundo. Nós vemos também problemas sérios relacionados ao meio ambiente. As alterações climáticas, deflorestação, poluição ameaçam a saúde do nosso planeta. Calamidades naturais, alguns argumentam, é como se fosse a resposta da natureza à negligência humana em relação ao cuidado do nosso planeta. De acordo com um artigo publicado pelo New York Times, os últimos 8 anos, desde 2015, foram os 8 anos mais quentes na história humana. E 2023, ano passado, fará parte dessa história. Os meses de junho e julho já são os meses mais quentes registrados na história humana. E os problemas não param aí. Conflitos mundiais, como por exemplo aquilo que a gente vê entre a Rússia e a Ucrânia, corrupção, política extremista, nacionalismo, a lista de desafios é enorme. Mas em meio a esses desafios externos, existe uma busca, queridos, interna. Uma busca por significado, propósito, realização pessoal. Muitos se sentem como que a deriva nesse mundo, procurando um lugar seguro, em um mundo em que muitas vezes parece caótico e imprevisível. E qual é o resultado de tudo isso? Medo, dúvidas, ódio, incerteza. Mas afinal, como lidar com esse tipo de situação? Em momentos assim, entender o que é fé e viver por fé faz toda a diferença.
À medida que o mundo muda ao nosso redor, a fé oferece, queridos, uma base sólida. Uma base que nos traz paz para superar as tempestades em um mundo em constante mudança. E aqui entra em ação a importância de nós encararmos a vida com fé e esperança no coração. Certa vez Jesus Cristo disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Uau! Quem de nós não gostaria de ter esse tipo de fé? Como isso é possível? Na realidade, há uma pergunta ainda mais essencial: por que é importante ter fé? Leia com atenção juntamente comigo o texto que se encontra no Novo Testamento, mais precisamente na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui, de maneira clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a importância da fé. Repito, sem fé é impossível agradar a Deus. E amigos da TV Novo Tempo, ouçam com atenção. Uma vida ao lado de Deus concentra-se em duas palavras: fé e amor. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo e tenha fé. Isso é tudo. Isso é tudo que nós precisamos para verdadeiramente viver ao lado de Deus. Tudo que precisamos para colocar em prática a vida que Ele sonha para cada um de nós, através daquilo que nos é expresso em Sua palavra. Sem fé é impossível agradar esse Deus. Razão pela qual a fé é tão importante nesse processo de nossa vida. Mas vem a pergunta que fiz no começo dessa mensagem: o que é fé? Essa, na realidade, é a principal pergunta e a busca de hoje, ao nós entendemos o que significa viver remando contra a maré. Como eu disse há pouco, fé não é algo que nós simplesmente descrevemos em uma sentença. A fé é composta por diversos elementos e, com a sua permissão, eu gostaria de compartilhar com vocês 6 desses aspectos que nós encontramos em Hebreus 11, que é conhecido como o capítulo da fé aqui na Palavra de Deus. E vamos ao primeiro deles. Afinal, o que é fé? Fé é crer mesmo quando nós não vemos. O primeiro elemento está logo no início do capítulo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E lembre-se bem de duas palavras aqui: certeza e coisas que não vemos. E essas duas realidades caminham juntas. Parece uma contradição, mas a Bíblia nos ensina que fé é visualizar o futuro no presente. Fé significa estar certo daquilo que não vemos, é conseguir ver o que ainda virá. O homem diz que ele precisa ver para crer, não? Deus diz exatamente o contrário: vocês precisam crer para ver. Uma vida com Deus significa que temos que crer antes mesmo de ver. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele tinha por lema a seguinte frase: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas por Deus. Existem situações em nossa jornada com Deus que nada mais podemos fazer do que ter fé, mesmo antes de ver aquilo que nós sonhamos. Fé, queridos, é acreditar que Deus pode transformar sonhos em realidades. Nada acontece antes de alguém crer que é possível. O que mais precisamos é dar esse passo, crer. Só que esse é só o começo. Outro elemento essencial é a realidade de que fé é obedecer mesmo quando nós não entendemos. No verso 8 de Hebreus 11, nós encontramos o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Abraão, queridos, tinha 75 anos quando Deus lhe apareceu e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Até então, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. E através do relato bíblico, em função de tudo aquilo que Abraão possuía, certamente a gente pode imaginar que ele vivia em uma ótima casa, tinha sempre ali o carro do ano na garagem, muitos empregados, investimentos, muitos amigos e uma linda esposa. Enfim, Abraão, ele tinha tudo aquilo que qualquer homem precisa
para se aposentar tranquilamente e descansar o resto da sua vida. Só que Deus aparece e depois daquele encontro, tudo mudou na vida de Abraão, inclusive o seu nome, que até antes era Abraão. Deus diz: Abraão, eu quero que você mude de cidade. Em realidade, eu quero que você mude de país. Mas como Abraão era amigo de Deus, ele respondeu: tudo bem, Senhor, tudo bem. Mas como é que eu sei o nome da cidade? Você saberá quando chegar. E Deus continua: Abraão, só mais uma coisinha. Eu farei de você uma grande nação. E todas as famílias da terra, de uma maneira ou outra, serão benditas através de você. De mim, Senhor? Sim, Abraão, de você. Mas, Senhor, como vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? E Deus, mais uma vez, lhe assegura: eu te mostrarei. E você? Você iria? Se você estivesse no lugar de Abraão, você teria aceitado o desafio? Fé, queridos, é obedecer mesmo quando não entendemos. Aos 75 anos de idade, Abraão recomeçou sua vida e ele se tornou o pai de uma enorme nação. Ele obedeceu mesmo quando ele não via. Ele obedeceu mesmo quando não entendeu tudo de maneira completa. A minha filha, a caçula, aprendeu a dirigir pouco tempo atrás. Mencionei a vocês. E na realidade, o trato entre nós é que nesse momento, ela só pode dirigir de casa até a escola. Mas cada dia ela quer ir para outros lugares, né? E eu disse para ela: não, querida, nosso trato é esse: escola, casa, casa, escola, nada mais. E ela disse para mim: mas eu não estou entendendo. Queridos, há momentos que esse é o plano. Não entender mesmo. É simplesmente obedecer. Fé é obedecer quando nós não entendemos. O problema é que a grande maioria das pessoas quer ter a garantia que serão bem-sucedidas antes de arriscarem qualquer coisa. Mas Deus diz não. Exercer fé sempre envolve algum tipo de risco. Mas por quê? Porque Deus quer forçá-lo, Ele quer forçá-la a confiar nele. Fé é fazer a coisa correta, mesmo que apareça absurda aos olhos dos homens. A Bíblia afirma: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Recapitulando, fé é crer mesmo quando não vemos e também é obedecer mesmo quando nós não entendemos. Mas além disso, fé é também dar mesmo quando não temos. É incrível, mas generosidade, ouçam bem, e fé também andam de mãos dadas. Na realidade, Deus usa nossas finanças para nos testar. Deus está nos testando para ver o quanto realmente confiamos nele, o quanto nós cremos. Existem duas maneiras de dar: com fé ou com medo. Você dá com medo quando você pensa: quanto será que eu posso dar? Você dá com fé e você pensa: quanto Deus quer que eu dê, mesmo quando não temos. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos o seguinte texto, no verso 4. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Abel ofertou a Deus com fé. Em outro texto do Novo Testamento nós lemos: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Queridos, uma coisa é dar quando sobra, outra coisa é dar quando nós não sabemos como passaremos o restante do mês. E aqui, mais uma vez, entra em jogo fé. Se você ainda não viveu a experiência, as bênçãos que Deus tem separada para você quando você é fiel a Ele, experimente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ser fiel a Deus com as nossas finanças é um ato de fé. E se nós não estamos confiando nele nessa área da nossa vida, nós estamos privando a nós mesmos das mais ricas bênçãos que Deus está pronto a nos conceder. E um outro elemento importantíssimo é a realidade de que fé é persistir mesmo quando nós não sentimos assim. Hoje a gente vive em um mundo em que a grande maioria diz: faça aquilo que você sente, o desejo do seu coração. Em outras palavras, se você se sente, ou sente que deve fazer algo, faça. Do contrário, esqueça, desista. Essa é a garantia para o fracasso. Muitos, infelizmente, baseiam suas decisões em seus sentimentos e não nos seus compromissos. Afinal, o que acontece quando nós damos prioridade aos nossos sentimentos?
a gente começa a agir conforme a lua que nós estamos vivendo. Se a gente está bem, tudo vai bem. Se passamos por dificuldades, nos esquecemos dos nossos compromissos. Maturidade, queridos, é demonstrada quando vivemos de acordo com os nossos comprometimentos e não de acordo com os nossos sentimentos. A verdade aqui, senhoras e senhores, é que nem sempre nós sentimos o desejo de fazer o que é correto, não é mesmo? Nem sempre a gente sente o desejo de ser amável com pessoas que não são tão amáveis. Nem sempre sentimos que nós devemos dar mais atenção aos nossos filhos. Nem sempre nós sentimos que nós devemos passar mais tempo em comunhão com Deus. Mas a grande questão aqui não pode ser centrada naquilo que nós sentimos, e sim naquilo que é correto, naquilo que é certo. Pergunte a qualquer grande atleta se ele ou ela sente todos os dias o desejo de acordar o mais cedo possível e treinar de 8 a 10 horas. A cada dia, por 3 ou 4 anos, para conseguir uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Eu garanto para você que poucos diriam que sim. Fé é persistir mesmo quando nós não sentimos no coração o desejo de andar dessa forma. Você nunca vai se tornar um grande músico praticando somente quando você sente desejo de tocar. Os grandes instrumentistas praticam mesmo quando não sentem vontade de tocar. Anos atrás, estávamos como família no Natal, e na manhã seguinte, para nossa surpresa, eu escutei um barulho na sala, e uma das primas da minha esposa, da Nereida, a Marilyn, ela toca violoncelo. E ainda era uma adolescente. Eu lembro que na manhã seguinte, quando todos cansados ali, passamos praticamente a noite inteira acordados, a Marilyn acorda e a primeira coisa que ela faz, pega o violoncelo e praticando. Eu falei, essa menina está louca. Hoje Marilyn toca numa grande orquestra nos Estados Unidos. Tudo isso pela dedicação, pelo empenho, em saber a necessidade de avançar mesmo quando não sente o desejo. E o mesmo acontece, queridos, na nossa vida espiritual. Nós não podemos nos levar apenas pelos nossos sentimentos. A Bíblia afirma, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Portanto, nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Mas como nós podemos desenvolver persistência então? Hebreus 11, 27 diz o seguinte a nós, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Aqui o relato é sobre Moisés. O que fez com que ele perseverasse? O segredo está na última parte do verso. Prestaram atenção? Porque ele via aquele que é invisível. Somente podemos alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Moisés tinha os seus olhos em Deus. E esse é o segredo da perseverança. Mantenha seus olhos em Deus e não nos problemas. Mantenha seus olhos em Deus e não nas críticas. Mantenha seus olhos em Deus e não no descontentamento das outras pessoas. Mantenha seus olhos em Deus e não naqueles que apenas distraem sua atenção daquilo que é realmente importante. Persevere em fé, mesmo quando você não sente o desejo de manter-se assim. E além disso, fé é agradecer a Deus, mesmo quando ainda esperamos. Um grande exemplo dessa atitude é a experiência de Josué com o povo de Israel diante da cidade de Jericó. Josué foi o sucessor de Moisés, e esse relato também é mencionado em Hebreus 11. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Após ali o livramento do cativeiro egípcio, a longa jornada que eles fizeram pelo deserto, os israelitas finalmente chegaram ali, cruzaram o Rio Jordão e chegaram à terra que fora prometida aos seus antepassados, Canaã. O que acontece então? Eles se depararam com um desafio, a mais fortificada cidade daquele tempo, Jericó. Muros enormes, soldados bem treinados, armas poderosas. Do lado de dentro estava uma cidade pronta para enfrentar qualquer tipo de ataque, sem preocupação. Do lado de fora, um povo que após 400 anos de cativeiro, adicionado de 40 anos de caminhadas pelo deserto, não tinha sequer um exército organizado, mas recebe a seguinte ordem de Deus: eu quero que vocês caminhem ao redor da cidade uma vez por dia, por 6 dias consecutivos. Marchem em silêncio, sem fazer qualquer barulho. Mas no 7º dia, eu quero que vocês marchem ao redor da cidade 7 vezes. E tem mais uma coisinha. Durante essas 7 voltas, agradeçam pelo livramento que eu vou dar para vocês. E na última vez que rodearem, na 7ª volta,
Ao ouvirem as trombetas, os sacerdotes gritem com toda a força, porque a vitória será certa. Você coloca no lugar daqueles homens. Sem dúvida alguma, era uma situação bem estranha, marchando ao redor de uma muralha e agradecendo a Deus pela vitória que receberiam. Mais uma vez, e você? Quando é que você começa a agradecer a Deus na sua situação? Depois que Ele responde? Isso é fé? Qualquer um pode agradecer a Deus depois de ver um milagre. Fé verdadeira é agradecer a Deus por sua intervenção antes mesmo dele atuar, antes mesmo do milagre acontecer. Eles agradeceram a vitória antes de receberem. Isso é fé. O próprio Jesus Cristo certa vez disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Vocês percebem o tempo verbal aqui? Creiam que já receberam. Isso é fé. Agradeça a Deus antes de receber. Essa é uma maravilhosa demonstração de fé. E, finalmente, o sexto e último elemento é a realidade de que fé é confiar mesmo quando nós não recebemos. Ouça com atenção duas realidades sobre a oração. Deus sempre ouve e responde cada oração. Sempre. Mas nem sempre Ele responde da maneira que nós desejamos. Deus nos responde, queridos, de muitas formas. E uma maneira de nos responder é não. Por quê? Porque Ele não ama? Ao contrário. Ele sabe exatamente, muito bem, que quem sabe não responder às suas orações da maneira pela qual você pediu é o melhor para você nesse momento. E outro aspecto importante sobre fé, e as respostas que nós recebemos ou deixamos de receber, se encontra nos versos finais de Hebreus 11. Por sinal, eu gostaria de convidar você a ler o capítulo, quem sabe, hoje ainda, inteiro, em algum momento, para que você possa entender melhor toda essa ideia e a importância da fé. Lá você vai encontrar uma lista de pessoas que sofreram por causa da sua fé. Muitos deles foram torturados. Alguns foram decapitados, outros experimentaram escárnios, açoites, prisões. Alguns foram apedrejados, outros, diz o texto, mortos ao fio da espada, outros ainda cerrados ao meio. Muitos foram maltratados, passaram por aflições, sofreram duras necessidades. E tudo isso por causa da fé que tinham em Deus. Por essa razão, eles são conhecidos como os heróis da fé. E é por essa razão que são citados em Hebreus 11. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso? O ponto é que viver pela fé não é uma apólice de seguro contra problemas da vida. Mesmo seguindo a Deus e as suas instruções, muitos de nós passamos por momentos de dificuldades e sofrimento. Em realidade, um seguidor de Deus tem os mesmos problemas que qualquer outra pessoa. E você pode pensar, que diferença faz então? A única diferença é que seguir a vontade de Deus e confiar em sua direção traz uma nova força para você superar as dificuldades. Portanto, fé não nos isenta de problemas. É só você ler com atenção a Bíblia e olhar para a vida daqueles que um dia decidiram seguir a Deus. Você vai perceber que isso é verdade. Como eu já mencionei antes, queridos, Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Ele deseja construir em você um caráter íntegro, estável, centrado em valores estabelecidos por Ele próprio. E é por essa razão que Deus permite situações de dificuldades, mesmo para aqueles que vivem por fé e tomam a decisão de segui-lo. Mas não se esqueça de outro texto que nós encontramos na galeria dos heróis da fé. Ouça com atenção. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Paulo está falando aqui dos heróis da fé. Só que esse texto diz que eles não receberam o que esperavam. Mesmo assim, foram mencionados por sua fé. Por quê? Porque confiavam em Deus independentemente da resposta. Eles tinham fé mesmo quando não recebiam a resposta que esperavam. Qualquer um confia em Deus quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé se desenvolve, queridos, em momentos de escuridão. Quando o sonho que você tanto almejava demora a vir, ou quem sabe nunca acontece. Moisés tinha um sonho, entrar na terra prometida. Mas não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Davi tinha um sonho, construir um templo para que nesse templo Deus pudesse ser adorado.
Só que ele não viveu o suficiente para ver o seu sonho se cumprir. Paulo tinha um sonho, ver a mensagem do Evangelho sendo pregada em todo o mundo, mas ele não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Martin Luther King, ele tinha um sonho, a equidade racial, mas ele não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Madre Teresa de Calcutá tinha um sonho, libertar o seu país da pobreza, mas ela não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Muitos que seguiram a Deus no passado tiveram seus sonhos, e a grande maioria deles não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Mas descansaram tendo fé em Deus. O que eu quero dizer com isso? Fé é confiar em Deus mesmo quando nós não recebemos a resposta que a gente tanto quer. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que Deus deseja que cada um de nós tenhamos. Mas o que tudo isso significa? Se nós pudéssemos entender tudo sobre Deus e compreender os porquês da vida, principalmente quando não faz sentido para nós, se Deus fosse pequeno o suficiente para você entendê-lo, Ele não seria grande o suficiente para todos os seus, os meus e os problemas de toda a humanidade. Se você entendesse tudo sobre Deus, Ele não seria Deus, Ele seria como qualquer ser humano. Se aprendermos, queridos, a confiar em Deus, as maiores dores e sofrimentos que nós passamos nessa vida serão razões para as maiores bênçãos na nossa existência, porque são essas questões que constroem nosso caráter. Queridos, a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é apenas um consentimento intelectual. Grande coisa dizer, eu acredito em Deus. Até mesmo os demônios acreditam. Mas acreditar não é crer. Crer demanda confiança. E para confiar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. Ter fé, queridos, nos traz a constante impressão de que nós estamos remando contra a maré. Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos de muita fé e esperança para superar os obstáculos e dificuldades que ainda teremos na nossa vida, até o momento em que Jesus Cristo cumprirá sua grande promessa de retornar a este mundo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé ele na terra. Que ele encontre fé em você e em mim. Me permita orar por você. Pai querido, dá-nos fé. A fé que move montanhas. A fé que necessitamos para enfrentar toda e qualquer situação nesse mundo. A fé que provém de Ti. E suplico de uma maneira especial Tua bênção sobre esse Teu filho e essa Tua filha. E que possamos assim viver de acordo com Tua vontade. E tudo isso rogamos em nome dEle, Teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.